Um líder religioso chegou para um sujeito e falou assim: olha, se você durante um ano, pelo menos, você tirar 10% daquilo que você recebe e entregar para a minha igreja, sua vida vai mudar para melhor. Você vai começar a ganhar mais, sua empresa vai prosperar, sua família vai melhorar, ou seja, todos os aspectos da sua vida irão melhorar. O que acontece? Esse líder religioso pega esses valores e utiliza para tirar férias nas Bahamas, para comprar bens para si. Por outro lado, o sujeito que fez essa contribuição, durante esse período teve a vida dele completamente destruída. A empresa dele faliu, a mulher largou ele, o cachorro morreu, ou seja, ficou numa situação pior do que o Jó da Bíblia. Será que esse sujeito ele pode entrar com uma ação dizendo que foi vítima de um crime financeiro, de um golpe financeiro? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas não vamos ver apenas isso. Nós vamos ver também como você, do ponto de vista jurídico, quais são os cuidados do ponto de vista jurídico que você deve ter para não cair em golpes financeiros. Eu vou falar sobre o uso do elemento religioso tão forte hoje na nossa sociedade para a prática de crimes financeiros. Vamos diferenciar contextos religiosos que envolvem finanças desse uso religioso, desse uso indevido do aspecto religioso para a prática de golpes. E talvez fale um pouco também sobre a questão agora da CVM, que está aí querendo regulamentar a atividade de muitos influenciadores digitais na área de finanças. Ou seja, muita coisa nesse vídeo, fique até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu nome é Fernando Lopes, eu sou um advogado e programador especializado em criptoativos. E no meu canal do YouTube, nós ensinamos programação para o mercado de finanças descentralizadas, dentre outras questões relacionadas com esse mercado. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Bem, caso você não me conheça há muito tempo, e entre no meu perfil no Instagram, você vai ver que eu tenho um curso, por exemplo, de programação para finanças descentralizadas. E algumas pessoas entram em contato querendo saber se eu tenho algum investimento, alguma sugestão de investimento em criptomoedas. E eu não faço sugestão de nenhum tipo de investimento. E você vai entender por quê após assistir esse vídeo. Então, o curso que eu tenho, por exemplo, no meu canal, e geralmente todos os vídeos que eu gravo são relativos a questões voltadas a profissionais, jamais recomendando investimento de qualquer tipo. Certo? Então vamos entender como não cair, né, em golpes financeiros primeiro. O que o direito ele tem a nos ensinar sobre isso? Bem, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente tem uma matéria chamada Direito Empresarial, a gente estuda que o risco ele é inerente à atividade empresarial. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo empreendimento tem um risco. Isto é algo pacífico, não há discussão sobre isso. E o fato do investimento ele ter essa natureza de risco faz com que o direito traga proteções ao empresário. Ou seja, uma empresa que deixa de pagar suas dívidas não tem o mesmo tratamento em regra do que uma pessoa física. E o porquê disso? Por que a empresa teria proteção, ao contrário das pessoas físicas? Muitas pessoas não entendem isso. Justamente para incentivar que as pessoas realizem empreendimentos. Porque se você tem muito dinheiro, você entre deixar o dinheiro no banco rendendo e criar um empreendimento que tem natureza de risco, você não iria aplicar o seu não iria investir, não iria empreender, uma vez que você não teria qualquer benefício. Então você tem todo um direito empresarial visando proteger o empresário. É claro que na prática as coisas não acontecem exatamente dessa forma. Por exemplo, se você for num banco buscar um crédito para sua empresa e você for um microempresário, em geral, ou os bancos já sabem que caso você não venha pagar, sua empresa está sujeita a um regime especial, ele geralmente vai pedir que você assine como pessoa física, que você entregue garantias reais, ok? Mas, na teoria, é isso. Na teoria, se você for empreender, você tem privilégio justamente porque você está arriscando o seu capital para algo que é essencial na economia, que é a produção, ok? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você sabe que o risco é inerente à atividade empresarial, quando alguém te oferece um investimento, a primeira coisa que você tem que entender é qual é o risco desse empreendimento. Isso pode ser óbvio, mas não é. Há pessoas que já me procuraram, por exemplo, que investiram muito dinheiro
em criptomoedas, ela sequer sabe. Simplesmente elas entregaram dinheiro para um sujeito que falou que iria proporcionar para ela um rendimento, e ela sequer sabe o que ia ser feito com esse dinheiro. Ou seja, se elas tivessem procurado entender o risco, perguntado, mas qual que é o risco disso? Como que você vai utilizar esse dinheiro? Como que funciona? Provavelmente elas não teriam caído num golpe. Aí quando de repente o negócio não deu certo, elas pararam de receber, você tem as desculpas mais variadas possíveis. Ah, entreguei o dinheiro para o sujeito, ele falou que era lá da minha igreja, ou que era da minha célula, no exemplo aqui, e ele falou que investia com um russo e o russo morreu. Coisas desse gênero, percebe? Então, assim, se você sabe que o teu empreendimento, que todo empreendimento e todo investimento está relacionado ao empreendimento, ele é de risco, você vai sempre perguntar o risco e vai procurar entender qual que é o risco antes de investir. Isso elimina muitas questões. Por exemplo, o sujeito chega para você e fala que você vai ficar rico do dia para a noite, ou que você vai ficar rico rápido. Você já sabe de plano que é mentira, a não ser que ele vá fazer uma doação do patrimônio dele para você. Por quê? Se o empreendimento ele é de risco, e aqui tem um outro elemento que eu vou trazer para vocês, que é a incerteza, uma diferença entre risco e incerteza. Risco é aquilo que eu ainda consigo medir utilizando ferramentas matemáticas como a probabilidade. Porém, todo empreendimento ele tem um fator de incerteza. O sujeito que fala, por exemplo, que você vai ficar rico amanhã, com certeza ele já está de plano mentindo. Porque ele sequer sabe se você vai estar vivo amanhã. Há uma incerteza. Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a alguns momentos. Nós esperamos que sim, porém isso é uma expectativa. Então, em síntese disso tudo que eu estou falando aqui, você deve sempre procurar analisar qual que é o risco. E detalhe, não é só o risco do empreendimento. Quando a gente fala em risco do empreendimento, é uma coisa, a gente está pressupondo que a pessoa que está recebendo aquele valor, ela está administrando de forma correta. Mas tem um risco moral, que é quando você entrega aquele valor para um determinado sujeito, e esse sujeito simplesmente ele utiliza esse valor para finalidade diversa do que o empreendimento. Ou muitas vezes ele é até incompetente na gestão do empreendimento. Isso há casos que são esses casos, quando nós temos golpes financeiros envolvendo instituições financeiras, isso é analisado no âmbito do processo para saber se, por exemplo, o administrador ali foi incompetente ou se o prejuízo foi decorrente dos riscos inerentes ao negócio, percebe? Então, a empresa, e isso é importante, independente do investimento ser de renda fixa ou de renda variável, na prática, a empresa nunca tem como garantir o resultado, que é o resultado do empreendimento que vai dar certo, justamente por causa do risco. E aí você muitas vezes tem que avaliar se o prejuízo foi decorrente do risco, e isso faz parte da atividade, ou se foi decorrente de incompetência ou até mesmo da prática de crimes, porque são coisas diversas, ok? Uma coisa é eu ser imprudente na gestão dos meus negócios, ou ser incompetente, não ter a perícia necessária. Outra coisa é eu, por exemplo, pegar recursos que foram destinados à empresa e utilizar para fins pessoais. A diferença entre a parte civil e a parte criminal. Não vamos entrar aqui, mas apenas para que você saiba que mesmo, além do risco do negócio, tem essa questão também do risco moral. Então você precisa saber também, não só o risco do empreendimento, mas quem que está efetivamente fazendo a gestão desses recursos. E é por isso que, em geral, temos leis como a que regulamenta o mercado de capitais, quando se faz oferta pública, há uma série de restrições. E agora nós temos também uma discussão sobre os influenciadores digitais, que geralmente abstraem essa questão do risco. Eles simplesmente focam nos pontos positivos e não passam para você os pontos negativos. Porém, quando você vai fazer um contrato, o advogado que vai fazer um contrato para um banco, por exemplo, relativo ao investimento, ele vai ter que fazer toda a descrição dos riscos relativos àquele negócio. E se você for ler atentamente, você vai ver que é muito diferente o contrato que é feito daquilo que é oferecido na campanha. Por quê? Porque o advogado, nós como advogados temos a obrigação de relatar os fatos, como eles são, como eles acontecem na realidade. Certo? Então eu acredito que esses são os principais elementos aí que você deve se ater para não cair em golpes financeiros. E aqui a gente entra agora na questão do elemento religioso. Porque mesmo que você tome todos esses cuidados, ou seja, você vai querer saber de onde que essa empresa vai aplicar esse valor, quais são os riscos desse empreendimento, onde será aplicado. Porque, como eu já falei, você pode entrar numa determinada área, investir numa determinada área, os administradores podem ser os melhores possíveis, podem ser as pessoas mais honestas possíveis, mas simplesmente
aquela área não ter qualquer resultado, as pessoas perderam interesse, por exemplo, por aquele produto, ou surgiu um outro produto no mercado melhor, ou seja, você vai perder o seu investimento. Então, análise do risco fundamental, essa questão do risco e da incerteza é muito importante também para fugir aí de propaganda enganosa por influenciadores com más intenções. Bem, dito isso, como então que o elemento religioso entra na história? O elemento religioso ele entra porque a religião ela é o transcendente. Né? Então, o que geralmente o religioso ele faz para contornar aquela pessoa que tem, não religioso autêntico, né? O falso religioso, para contornar essas questões racionais, por exemplo. Ele apela para o transcendente, porque daí o transcendente você não tem como provar. É uma questão puramente de fé. Então, por mais que o sujeito, muitas vezes, ele até é uma pessoa instruída, faz essa análise de risco, ele, muitas vezes, por acreditar no sobrenatural, ele acaba realizando aquele investimento. Porém, aí você tem que saber que você está fazendo isso por sua conta e risco. Na medida que você faz essa análise racional e mesmo assim você decide apostar no transcendente, depois fica, do ponto de vista ético, fica muito complicado você dizer que você foi enganado, certo? Porque você não foi enganado, você acreditou em algo, né? Mas, em tese, você foi vítima, né, de um golpe quando você investiu recursos fora da atividade religiosa e um dos argumentos utilizados foi esse argumento aí religioso do transcendente. Mesmo você adotando esses cuidados que agora eu te passei, você decidiu apostar, certo? Mas você foi vítima, efetivamente, de um golpe religioso, num golpe também, de certa forma, que utiliza o elemento religioso no âmbito das finanças. Certo? Então, acho que esse primeiro ponto, já mais um ponto aí que a gente já conseguiu então entender como que o elemento religioso é inserido, justamente porque ele visa contornar as questões racionais, que são essas que eu narrei anteriormente. Então, é um apelo, é a questão da confiança. Então, a pessoa, geralmente, ela vai aportar aquele recurso porque ela vai falar assim, olha, eu confio. Fulano, até analisei os riscos, de repente é um negócio arriscado, mas como eu confio, tem um toque transcendente na questão, eu vou mesmo assim, eu vou aportar o meu recurso. Isso não é aconselhável, mas se você quiser fazer isso, você tem toda a liberdade, não é o nosso objetivo aqui. Tá, e agora voltando então ao exemplo lá do início, né? Como que isso se difere da atividade, por exemplo, muito conhecida hoje, que é a do dízimo? O dízimo ele tem uma outra lógica, uma vez que, de acordo com o artigo 44 do Código Civil, onde foi inserido as igrejas agora como organizações religiosas, elas têm autonomia. Tem uma autonomia muito grande, até porque o princípio da liberdade religiosa ele faz parte, está no cerne da Constituição do Estado Democrático de Direito. Então a igreja ela tem em geral uma autonomia patrimonial e vai depender muito do estatuto, por exemplo, né, que a igreja tem, dos documentos. Há igrejas, por exemplo, onde você vai ter uma descrição pormenorizada sobre como os valores arrecadados por meio do dízimo devem ser aplicados. Porém, outras igrejas não. Outras igrejas podem entender que o dízimo, pela sua própria natureza, ele deve ser apenas entregue e o administrador, o pastor, não precisa prestar qualquer espécie de contas para os fiéis. Então, essa questão pode ser uma questão fundamental para entender a diferença entre uma prática religiosa que envolve recursos do uso do elemento religioso para a prática de crimes financeiros. Então, em geral, essa questão, se no estatuto, por exemplo, não tinha qualquer previsão em como esse valor poderia ser utilizado, nós não temos um golpe financeiro ainda que esse valor tenha sido utilizado, por exemplo, para comprar redes de televisão ou para qualquer outra finalidade, ok? Quando essa ideia de que você vai fazer o aporte dos recursos e a tua vida vai melhorar, isso sendo feito no contexto religioso também não configura um golpe. Por quê? Porque, como eu falei, as igrejas elas têm uma autonomia de crença. Então o Estado ele não pode interferir. Isso é feito por meio desse tipo de norma, que traz essa autonomia para a igreja, que nós chamamos de uma norma de competência. Basicamente, o Estado ele dá um poder para o indivíduo, para o cidadão, e fala assim, olha, você deve gerir esse teu poder com responsabilidade.
Você não pode, por exemplo, querer que o Estado interfira em todos os aspectos religiosos, porque aí você passa a ter uma interferência do Estado. Então esse é um jogo de poder, isso é feito tecnicamente por meio de normas de competência, que nós chamamos, normas que simplesmente conferem poder. Então as igrejas e os cidadãos eles têm um poder de exercer a sua religiosidade. E em geral o exercício dessa religiosidade é livre. Então se o sujeito foi lá, deu o dízimo durante um ano, acreditou que aquilo iria trazer benefício, no final ele não teve esse sucesso, ele não pode se dizer que ele foi vítima de um crime financeiro. Nós podemos ter um crime financeiro, a depender do que nós tivermos no âmbito interno da documentação da igreja, e quando nós vamos analisar a questão da finalidade, por exemplo, da aplicação dos recursos. Se as normas documentais, por exemplo, se o estatuto da igreja, ele diz que o pastor pode, não coloca qualquer restrição sobre como o valor deve ser utilizado, se o pastor pegar e comprar uma casa para ele não está cometendo nenhum tipo de crime financeiro. Está simplesmente no contexto do exercício da liberdade religiosa. Porém, se no estatuto há uma ideia de prestação de contas em relação a valores, isso é especificado, então veja a importância de você ter o estatuto bem redigido. Aí é uma outra questão, mas em regra, você tem uma liberdade religiosa. E é isso, perfeito? Então acho que nós vimos os principais pontos aqui para você não cair em golpes financeiros, viu como que é analisar o risco do negócio. Falamos também aqui sobre a questão como o elemento religioso é utilizado para contornar, e isso você deve ficar muito atento, ok? E falamos aqui, enfim, sobre a questão de práticas religiosas que estão relacionadas com o dinheiro, mas que, por mais que elas não façam sentido racionalmente, elas são permitidas, dado o direito à liberdade religiosa, que é fundamento do Estado democrático de direito. Então, ou seja, o Estado, por exemplo, os cristãos acreditam que um homem, chamado Jesus, nasceu de uma virgem. Isso não há nenhum caso científico na história da humanidade que isso tenha acontecido. Só esse exemplo narrado pelos cristãos. Isso, você pregar isso não é crime, você tem direito de pregar ainda que isso seja totalmente contra a ciência. Porque nós temos essa questão da liberdade religiosa. E, obviamente, eu não sou contra isso, eu sou totalmente a favor, porque nós não sabemos de fato realmente, o nosso conhecimento é muito limitado. Isso pode ser tanto verdade para aqueles que creem, mas pode ser mentira. É o fato que não há comprovação científica. Não há outro caso que você possa analisar e tirar essa conclusão de que isso seja possível, porém isso é permitido. Então eu espero que isso tenha ficado muito claro, então, nesses limites que nós temos entre o exercício da liberdade religiosa, entre o uso do elemento religioso para a prática de crimes financeiros e, acima de tudo, os cuidados racionais, isso é o mais importante que você deve ter em relação à análise de qualquer negócio. Sempre pergunte quais são os riscos do negócio. É o que eu falo, por exemplo, quando você está entregando dinheiro para uma pessoa, pense que quando o banco vai entregar dinheiro para você, ele pede todo tipo de garantia. Então, se o sujeito fala assim, por exemplo, eu vou garantir para vocês 5% ao mês desse investimento. Aí você fala, você garante mesmo? O cara fala assim, então tá, então vamos ali vamos colocar o seu imóvel, que você sabe ali que está livre de qualquer restrição e garantia. Será que o sujeito ele vai dar um imóvel para ele, por exemplo, de 3, 4, 5, 10 milhões de garantia, caso ele não venha te pagar esse percentual de 5%? Essa é uma questão. Nunca vi nenhum desses influenciadores, por exemplo, que nós temos hoje, fazendo isso, falando assim, olha, se você não tiver sucesso com o meu curso, por exemplo, você vai pegar aqui o meu imóvel, vou colocar o meu imóvel de garantia no teu nome. Por quê? Justamente, e aí você já percebe claramente que há uma prática constante da mentira nesse âmbito. Mas agora que você já sabe a questão do risco, já sabe a diferença entre risco e incerteza, eu acredito que agora você vai avaliar muito melhor os investimentos antes de colocar o seu dinheiro ali. E para finalizar, criptomoedas, já disse isso em entrevistas, sou um grande entusiasta do mercado, porém um dos investimentos mais arriscados que existem. Eu trabalhei alguns anos em corretores de criptomoedas, queriam me pagar em criptomoeda e eu não aceitava, mesmo trabalhando com criptomoeda, porque eu não sabia exatamente do que se tratava a fundo, nos aspectos técnicos, e por isso que eu fui estudar, fui fazer cursos, gastei uma fortuna fazendo curso para poder entender, e mesmo assim é uma série de questões, eu não indico investimento para ninguém. O que eu digo é o seguinte, procure estudar, conhecer, para que você possa tomar a sua decisão, uma vez que você tem liberdade, mas que você possa exercer essa liberdade não só com responsabilidade, mas com consciência. Se eu, por exemplo, fizer hoje um investimento em criptomoedas e perder dinheiro, eu não vou ficar reclamando, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu conheço o mercado. Perfeito? E
uma última coisa que é importante, o Bitcoin ele visa diminuir muito esses riscos desde que você tenha controle sobre o patrimônio, que no caso o Bitcoin, se você tem ele ali, a chave privada, você faça a gestão dessa chave privada. Então isso visa diminuir, por exemplo, essa delegação do patrimônio para um terceiro. Por isso eu sou um dos grandes entusiastas do Bitcoin. Mas isso não tem nada a ver com o resultado financeiro. Pode ser que o Bitcoin aumente de preço, pode ser que ele diminua, pode ser que apareça uma solução melhor. Então, ou seja, a técnica está na análise do risco, é a descrição detalhada do risco, e tome muito cuidado quando você vai misturar, quando você vai incluir o elemento transcendente, porque o elemento transcendente é questão de fé, puramente de fé, ok? Então, seja responsável aí nas suas escolhas. Grande abraço.